Olá, gente. Bom dia. Então, esse vídeo aqui é uma resposta a algumas solicitações de alguns estudantes, né, acerca de fazer mais algumas digressões, né, em torno de um tema que eu já fiz vários vídeos sobre ele, mas é um tema que ele é muito recorrente nos trabalhos de pesquisa do Instituto de Física, aqui do grupo teórico do Instituto de Física da UFAL, particularmente nos meus trabalhos, né? Muitas das minhas teses ou orientações acabam tendo temas correlatos com essa Anderson, né? Com correlações de longo alcance ou com correlações de geral, entendeu? Então é um tema que a gente tem uma certa, digamos, já tradição de trabalhar e já tem alguns resultados, né? Então, os alunos sempre questionam, às vezes perguntam algumas coisas, e aí eu estou tentando aí fazer mais um vídeo, já fiz alguns, né? Fazendo algumas explicações aí sobre essa questão do modelo de Anderson, de como essas correlações são importantes, como introduzir, qual é a lógica por trás da introdução dessas correlações, né? Tá bom? Então, vamos rapidamente aqui fazer revisitar bem rapidinho o modelo de Anderson, tá bom? Bem rapidinho, vamos lembrar aqui, ó, esse material que eu estou usando aqui para vocês, só dar uma olhada aqui, bem, esse aqui é o meu site, para quem não tem esse material, né, é acessível a todos, aqui é o meu site, tá? 217.113, né, 231/Fidelis, né, Tio Fidelis, aí você entra no meu site, aí você vem aqui no Publication, né, publicações, aí tem aqui livros, né, aí nós temos aqui um e-bookzinho que a gente publicou, mas para os estudantes ele é totalmente livre, tá? Então está disponibilizado aqui, você clica aqui, ó, e aí você baixa o material aqui no meu site, tá bom? Então ele está disponível aí no meu site para todo mundo baixar, tá bom, gente? Bom, então, pequeno notas de aulas aí, com alguns resumos do material que a gente preparou aí para os estudantes, né? Para a garotada que está interessada nessa área de teoria de localização, tá bom? Então vamos lá, então vamos retornar aí para esse textozinho, estou usando ele como base para explicar para vocês. Aqui está o modelo de Anderson, só recapitulando, né? Revisitando coisas que eu já expliquei, explicando novamente, recapitulando. Esse é um modelo básico, formalmente, de um elétron, tá? Um elétron, se movendo num dado material. Você pode pensar, para simplificar, por exemplo, uma cadeia, uma linha reta. Pega os átomos e organiza como se fosse uma linha assim, tá bom? Obviamente você pode fazer sistemas com outras topologias, mas para simplificar, vamos trabalhar com um problema unidimensional, porque fica mais fácil a gente compreender a retórica toda e compreender ter mais intuição acerca dos conteúdos, tá bom? Então vamos lá. Então aqui está o Hamiltoniano, né? Então o Hamiltoniano você tem aqui um termo de energia potencial, esse aqui é um operador de projeção no sítio I, que é o iésimo átomo ou iésimo sítio lá do seu material. E aí tem uma energia, que é a energia potencial. Isso aqui funciona como se fosse a energia de ligação do elétron naquele orbital lá. E aqui você tem um jump do sítio I para o sítio J. E aí tem um custo energético. A priori a gente vai considerar esses jumps, essas energias cinéticas, só de primeiros vizinhos. Então no caso de uma linha reta, se um átomo está num dado sítio, ele ou vai para a direita, para a minha direita, ou vai para a minha esquerda, tá bom? É só para lembrar aqui quando inverter a tela, né? Então, é isso. Então, o movimento nesse problema dimensional, nessa primeira abordagem, eu só tenho dois caminhos. O primeiro vizinho da direita e o primeiro vizinho da esquerda, tá bom? Então, o Hamiltoniano é isso. Só se você quiser incluir desordem aqui, como é que você faz? Você pode, por exemplo, dizer que os átomos são diferentes e que a energia de ligação em cada átomo é uma coisa aleatória. Então você pode chegar aqui nesse termo aqui, por exemplo, colocar um termo aleatório, certo? Colocar uma desordem, um gerador de número aleatório. De criar a sequência dos números aí, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, até N, que é o sistema tendo N átomos, criar essa sequência a partir de uma função aleatória, o gerador número aleatório, por exemplo. Daqueles que tem na numerical recipes, ou o gerador número aleatório da máquina, tá bom? Então essa é uma maneira. Então esse é um material onde os átomos são diferentes, ou a ligação do elétron nos átomos, cada átomo tem a sua forma de ligar, tem a sua intensidade lá de energia de ligação, tá bom? Então é um material desordenado. Se você pode também introduzir a desordem aqui na energia cinética. Também é factível. A gente vai inicialmente começar discutindo o caso onde a energia cinética é constante. E esse cara aqui é desordenado, tá bom? Beleza? Só recapitulando, se você bota esse cara para zero, você fica só na energia cinética. Isso é como se fosse um modelo de Bloch, tá bom? Modelo que é um cristal.
Então esse é o hamiltoniano que a gente quer estudar. Então, já existe muita física discutida sobre ele quando você tem essa configuração, ou seja, desordem diagonal, desordem da potencial, e fora da diagonal, ou seja, o termo simétrico, igual ao constante. Já existe muita física, já existe muitos resultados, né? Particularmente em dimensão 1, esse sistema ele é um sistema isolante, né? Os estados são localizados. Aí qual é a ideia? A ideia é você fazer uma troca. Vamos tirar essa desordem aqui, que é tradicionalmente um número aleatório. Vamos tirá-la. Vamos colocar uma nova desordem, sendo que é uma desordem com correlações internas. Essas correlações elas podem vir de várias fontes. Você pode simplesmente querer testar um sistema meio que idealizado de correlação, ou você pode importar séries correlacionadas que existem em outros sistemas físicos. O DNA tem séries correlacionadas, alguns sistemas dinâmicos têm séries correlacionadas. Então você pode trazer o conhecimento de séries aleatórias com correlação para isso aqui e montar um sistema que seria uma variante do modelo de antes com essa desordem sendo agora correlacionada. Tá bom? Então isso a gente, por exemplo, a gente fez durante o mestrado, né? Onde a gente estudou exatamente isso aí. A gente pegou o modelo de antes e, importando um pouco do conhecimento acerca do movimento browniano, a gente criou uma série de números aleatórios com correlação de alcance. E essa série foi usada na sequência das energias potenciais. Tá bom? Então, como é que a gente fez isso? Então, a gente pegou, né, a teoria do movimento browniano, certo? Como foi generalizada, né, por Mandelbrot, e a gente usou essa teoria. Então, a priori, o movimento browniano é assim, a caminhada aleatória, né? Você, em linhas gerais, você tem, digamos, um caminhante unidimensional. Ele está inicialmente na posição no meio da cadeia, aí ele pode dar um passo para a direita ou um passo para a esquerda, né? Então, se ele está na posição no meio da cadeia e ele der um passo para a direita, a nova posição dele é o meio da cadeia mais uma unidade de comprimento, por exemplo. E aí você vai fazendo isso aí, você pode ir acompanhando ao longo do tempo como é que a posição do caminhante ao longo do tempo e a sua posição inicial estão relacionadas. Você pode calcular qual é a distância média quadrática que o caminhante tem em relação à posição inicial. Essa distância ela vai crescer, né? Essa distância média quadrática crescer com o tempo. Né? Então esse é o caminhante aleatório padrão, não é assim? Então se você tem uma dada variável b de t, que é a posição do caminhante, tá bom? Então aqui é uma variável b de t. Aí essa função, se você calcular o desvio médio quadrático dessa bicha aqui, dela, no tempo t em relação ao tempo t0, por exemplo, certo? Calcular o desvio médio quadrático disso, essa quantidade dá proporcional ao tempo, a distância temporal, t menos t0, tá bom? Se você tem o movimento browniano, que é o movimento browniano generalizado, que é chamado movimento browniano fracionário, aí você não vai ter que essa distância média quadrática, essa variância aí das coisas, seja proporcional ao tempo. E sim a um tempo, aqui é o tempo, como falei, lembra disso? Né? Então, como eu falei, pega a posição do tempo t menos a posição do tempo t0, eleva ao quadrado e tira a média, né? Desvio bem quadrado. E aí isso daria proporcional ao tempo. Mas agora não vai ser mais ao tempo, vai ser proporcional a esse expoente aqui. Esse 2h. E esse h vai poder ser uma constante de 0 a 1. Se você tirar a raiz quadrada dessa função, aí ela vai ter que o deslocamento médio, mais ou menos, a distância média percorrida é proporcional a t elevado a h. Certo? Se o h for meio, você recupera o movimento browniano tradicional. Se o h for diferente de meio, entra aí a ideia do movimento browniano fracionário. Tá? Então essa é a ideia por trás esse é o tipo de sistema dinâmico que a gente vai utilizar. É uma generalização. Como eu disse, na caminhada aleatória tradicional, se você calcula lá a distância média que o caminhante percorre, essa distância média, né, que seria a raiz quadrada do desvio médio quadrático, essa quantidade ela é proporcional à raiz de t. Pega o desvio médio quadrático, tira a raiz dele,
certo? Isso vai dar proporcional à raiz de t. O que seria o equivalente aqui é você colocar o h igual a meio. Quando você generaliza, você construir a sequência de uma maneira que essa raiz quadrada não seja t elevado a meio, seja t elevado a um expoente h qualquer. Tá bom? Onde esse h pode ir de 0 a 1. Vai ser aí, né? Então, assim, a gente tem aí essa teoria, e aí como é que a gente faz isso? Bem, vamos fazer a seguinte coisa, o Mandelbrot fez da seguinte maneira, ele construiu o seguinte, só, essa sequência aleatória de números aí, essa tal sequência aleatória que a gente quer construir, que tenha esse tipo de desvio quadrático aí, diferente de t a meio, essa sequência aleatória, ela tem essa construção de Fourier aqui. Então, a função 19 é a expansão de Fourier para esses números aleatórios. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir a série de Fourier assim. Você tem um termo harmônico. Esse termo harmônico, né, o cosseno, ele vai ter um termo de fase aleatório, lembrando que isso é um sistema aleatório. E a amplitude de Fourier, eu meio que imponho uma lei de potência. Então, essa construção aqui, ela tem essas especificidades do movimento da união inflacionária, tá bom? Então, o termo que está aqui na frente, as amplitudes de Fourier, ele vai ser proporcional a essa lei de potência. Ele vai ter um decaimento com a lei de potência, tá bom? Então, o que é esse decaimento da lei de potência? Esse decaimento da lei de potência, ele funciona tipo como se você estivesse filtrando as frequências maiores. Por exemplo, né, ômega e K estão relacionados, né? Dá até para ver por essa relaçãozinha aqui. Então, o ômega, no final das contas, é o K menos de uma constante, tá certo? Então, no final das contas, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que quando eu começo, né, quando eu começo aqui a crescer o K, ó, eu cresço o K aqui, no somatório. Esse termo aqui, ele tem 1 sobre K, elevado a um expoente aqui, que eu vou explicar em breve. Aí esse termo vai para 0 para K grande. Então, quando eu começo a crescer os Ks, ou crescer as frequências, eu vou ter a priori aí um peso para cada frequência. Então, agora a frequência, digamos, a frequência K igual a N sobre 2, né, relacionada a K igual a N sobre 2, ela é uma frequência que, se esse alfa aqui for maior que 0, basicamente ela não vai ser contabilizada, porque você vai ter aqui 1 sobre n elevado a um alfa. Isso é um número muito pequeno. Né? Porque se o alfa for, mesmo que se o alfa for maior que 0 e o n for grande, esse 1 sobre n elevado a alfa é uma coisa pequena. Então é uma maneira de você excluir da composição de Fourier essas frequências mais altas. Tá bom? Então pronto. Então, essa série aqui, se você calcula a variância seguindo um procedimento parecido com esse aqui, você encontra esse tipo de comportamento. Tá bom? Então é isso. Então a gente vai agora pegar esta série aqui e usar esta série como sendo a nossa desordem. Então a nossa desordem, aquela série dos números epsilon e, que são a energia on-site, vai ser construída a partir dessa série. Que é uma série aleatória, aqui tem a aleatoriedade, sendo que ela tem esse filtro aqui nas amplitudes, como se fosse um filtro de frequência, tá? Tem essa amplitude Fourier proporcional à raiz quadrada do espectro de potência. E esse espectro sendo uma lei de potência, tá bom? Então a amplitude de Fourier vai ter um decaimento exponencial. Então, substituindo essas constantes aí, quem é delta ômega, não sei o que, você monta essa equação, que está lá no livro do Mandelbrot, e só agora trocando x por epsilon i e escondendo essas constantes que aparecem aqui, tudo numa única constante, você monta a fórmula que a gente usou lá, que é essa daqui. Então, as suas energias on-site são construídas a partir desse somatório aqui. Você tem aqui um cosseno, que é uma coisa aleatória. O cosseno tem uma coisa que é aleatória. Estou marcando aqui uma coisa aleatória no cosseno, é uma fase aleatória. E aqui você tem a amplitude de Fourier com uma lei de potência, com um decaimento. E esse decaimento depende desse alfa. Se você bota o alfa muito grande, ele vai filtrar, inclusive, as frequências pequenininhas. Bota aí um alfa 100. Ele vai ter, basicamente, aí só o primeiro K, que é o K igual a 1. Os outros K ele já mata. Então, essa forma aí de você introduzir esse termozinho aqui
no filtro, na amplitude de Fourier da síntese decomposição. Ele acaba filtrando até, dependendo do valor de alfa, filtrando inclusive os casos que não são tão grandes. K2, 3, 4, 5 já vai sendo filtrado, tá bom? Então é isso, essa é a ideia, né? Então o que, é que a gente vai fazer? O que, é que a gente fez? A gente pegou essa série, que é uma série, e colocou como sendo a desordem lá do hamiltoniano, que é aquela equação que a gente mostrou agora há pouco, né? Certo? Essa equação aqui. Então, onde a gente encontrou onde a gente pegou esse hamiltoniano, onde tinha esse cara aqui, esse epsilon, que é a desordem, a gente trocou a desordem gerada a partir daquela fórmula. Tá bom? Então, essa foi mais ou menos a ideia, que ela tem essas especificidades aí. Então, só lembrando que essa fórmula é uma fórmula simples de calcular, basicamente observe que isso aqui eu tenho N valores de epsilon. Se eu tenho N átomos, eu vou ter N valores de energias, uma para cada átomo. Então isso aqui é um vetor comum. Aqui eu tenho uma soma em K. Então para cada valor de I, eu vou ter uma soma em K aqui. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber construir um programinha só para fazer essa soma. Aí tem um pequeno probleminha aí que a gente tem que ter um cuidadinho, que é o seguinte. Essa soma, ela diverge. Ela vai divergindo. Vai divergindo, a variância dessa série vai divergindo com N. Aí você vai ter que ter um certo cuidado, porque como eu estou tratando de um sistema físico, se eu faço um experimento computacional com N igual a 1000, faço com N igual a 2000, eu vou ter sistemas diferentes. Né? Chega aqui, eu somo essa série aqui para N igual a 1000, aí somo, puf. Aí eu vou ter uma série lá de valores de X. Aí eu somo agora para 2000, dá uma série com propriedades estatísticas diferentes, particularmente a variância dela. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um certo cuidado aqui. Eu tenho que pegar esta série e fazer um procedimento de normalização. Então eu calculo a variância dessa série e a média dela e divido a série pela variância. Aí com isso, todas as séries para quaisquer tamanhos vão ter a mesma variância na desordem. Ok? Esse procedimento a gente tem que fazer. Só para garantir que quando você muda o tamanho do sistema, o sistema não tenha propriedades estatísticas diferentes, não tenha uma desordem, intensidade da desordem que vá mudando com N. Entendeu? Então, essa coisa. A ideia é somar essa série, que é a mesma dessa série aqui, né? Que é essa mesma série aqui, que é a série que está lá no livro do Mandelbrot, tá bom? Os trabalhos de Mandelbrot, que é essa mesma sériezinha aqui, ó. Opa, que é essa mesma série aqui, certo? E como eu vou fazer o procedimento de normalização, eu posso, inclusive, esquecer essas constantes aqui. Eu só preciso, basicamente, fazer o quê? Depois que eu calculo a série, eu calculo a variância da série e divido toda a série pela variância. É isso que eu preciso fazer. Tá bom, gente? Bom, então eu vou agora construir lá um programinha, tá? Para a gente calcular essa série aqui, tá bom? Calcular essa série que é a mesma da outra equação. Então vamos lá, né? Então, deixa eu ver aqui. Então eu estou aqui. Eu abri aqui agora há pouco um arquivozinho desses Calwright, com esse nome aqui, desordem corre 1D, tá bom? Eu abri esse aqui agora há pouco, comecei ele, eu posso explicar para vocês, olha, eu estou começando, vou limpar isso aqui para começar do zero. Então, esse arquivo está vazio, totalmente vazio. O que é que eu tenho? Eu tenho aqui o gerador número aleatório, que é aquela rotina lá no Numerical Recipes, o RAM. Bom, o resto está vazio. Então, o que é que eu vou precisar? Vamos lá, eu vou precisar de um vetor coluna aqui para calcular o x. Então, vem aqui e digo, real x, eu vou chamar de xx, tá? NP. Bem, esse NP vai ser um parâmetro, um inteiro que eu vou definir aqui. Vou definir mais alguns inteiros. Aí, tá, né? E aí eu vou botar um parâmetro aqui. Estou fazendo Fortran, tá? NP igual a 10.000. 100.000. Então eu preciso de um... Então, ou seja, isso aqui é uma matriz real, um vetor real, que ele tem NP posições, tá bom? Aí eu preciso também de quê? Eu preciso de um vetorzinho φ, para guardar as fases. Aí eu venho aqui e boto φ, também tamanho NP. Aí preciso de alguns reais, preciso do alfa, né? Então preciso de R1, R2, R3, uns reaisinhos aí, só para a gente usar eventualmente dentro do programa, tá bom? Tá certo?
Pronto, então é isso. Então eu defini algumas quantidades aqui que eu vou usar. Tá? E vamos lá. Então primeiro eu preciso do seguinte, preciso fazer um loop para gerar essas fases. Né? Gerar essas fases. Aí eu vou dizer, pô, vamos gerar essas fases. Então eu preciso gerar aqui. Eu boto aqui que o N vai ser 2000, tamanho do sistema que eu vou trabalhar. Aí eu faço um loop que vai de 1 até... Né? Eu faço um loop que vai de 1 até N sobre 2. Né? Por quê? O meu somatório ele vai de 1 até N sobre 2. Então eu preciso de N sobre 2 fases. Tá bom? Aí eu venho aqui, ó, φ de I é igual a quê? Vai ter 2 vezes π, né? Porque são fases de 0 a 2π. 0 a 2π. Então eu preciso de 2 vezes π. Aí se não tiver o π, você pode botar aqui 3.14. Vai dentro eu. E aí botar um número aleatório. Então, é sig, né? Assim. Aí tem que definir o sig aqui, né? Esse sig é um inteiro negativo, né? Ele tá lá. Tá certo? Bom, então, se você quiser ser um pouquinho mais cuidadoso com o π, aí você define aqui o π. Aí faz π é igual a 2.0, né? 0 vezes assim de 1.0, não é assim? É isso? Então, esse é o π, né? Aí, se você quiser ser um pouquinho mais cuidadoso com o π, você vai disso. Então, aí fechou aqui. Então agora eu gerei as fases. Agora eu preciso fazer um loop que vai somar todos esses caras. Olha, esses caras aqui, eles vão de 1 até N. Então esse cara aqui tem que ter um loop de 1 até N, tá bom? Então vamos para cá. Aí eu faço aqui um loop de 1 até N, certo? Aí a primeira coisa que eu faço é zerar esse danado. Que ele vai ser, né? Aí a outra coisa que eu vou precisar, observe que dentro do somatório, eu tenho aqui um cosseno de 2π, aí tem um i que tem que ser real e um k que tem que ser real. Esse i daqui é o mesmo i daqui. Esse k daqui é o mesmo k daqui. Então esses números são números inteiros que eu tenho que transformar em real. Tá bom? Aí eu vou aqui no meu programinha, eu defino aqui um i, kk, tá? Aí eu digo que i é igual a floating de i, tá bom? Então, feito isso, agora eu entro no loop de k. K é igual a 1 até N sobre 2. Aí vai ter também que transformar o k em real, né? Então, agora vem o x de i, né? O cálculo da somatória. Como é que você faz um somatório? Um somatório você faz assim, você diz que essa variável recebe esta variável mais esse carinho que está aqui dentro. Tá bom? Então, eu vou fazer por partes para poder simplificar aqui. Então, primeiro eu vou calcular aquela potência. Que potência é? A potência é K elevado a alfa sobre 2 e tem umas constantes. Eu vou ignorar as constantes. Então, eu vou calcular só K elevado a alfa sobre 2. No caso né, 1 sobre K elevado a alfa sobre 2. Ou seja, K elevado a menos alfa sobre 2. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? Bem, eu gosto de... Você pode fazer assim. R1 é igual a kk, né, que é o k, elevado a menos alfa sobre 2. Pode fazer assim. Essa é uma maneira. Aí você tem que definir aqui, bota o alfa, sei lá, bota qualquer número aqui. Depois a gente vai mudando. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer, que é a maneira que eu gosto, é você fazer assim. A R1 é igual a R1, né, desculpa, é igual a inicial de menos alfa vezes 0,5 vezes log de kk. Outra maneira de fazer. As duas formas são formas de você calcular uma potência. São formas de você calcular k elevado a menos alfa sobre 2. Tá bom? São duas formas diferentes. Aí você escolhe o que você quiser. Eu prefiro essa aqui. Eu prefiro essa. Tá bom? Aí quem é o R2? O R2 vai ser o cosseno. Cosseno de quê? Aí vamos lá. 2π i k sobre n. Vamos lá. 2 vezes π vezes i vezes kk dividido por n. Quem é n? N é o número inteiro. Aí eu tenho que transformar ele em real. Aí eu vou definir aqui, por exemplo, um nr. Aí aqui, ó. nr é igual a float de n. Dividido por nr. Mais que, né? Então, ó,
2πi k sobre n mais quem? A fase. Pronto, agora é só você somar. X de i mais R1, que é a potência, vezes R2. Pronto. Beleza? E aí, a priori, você agora pode simplesmente escrever aqui, criar uma unidade, né? Aí bota aqui, xxi, e fecha o loop do pronto. Loop de i, né? E aqui, loop de k. Aí, se você não abriu a unidade, você lembra de abrir, né? Open, né? 10 file igual a, sei lá, teste.data. Tá bom? Pronto, aí a priori tá certo. Bota um end aqui e o programa fechou. Aí, eu já expliquei no passado. Você tem que fazer agora a normalização, né? Tá bom? Deu foi erro, só a gota. Vamos aumentar esses erros aqui. Talvez seja no espaçamento, porque o Fortran tem umas frescuras do espaçamento, né? Que eu nunca me lembro direito qual é o padrão. Faz tempo quando eu programo Fortran, aí sempre me esqueço desse negócio do espaçamento. Bom, vamos ver se agora vai. Ainda tem um erro ainda. Ah, tem um parênteses ali. Um parênteses que não era para ter, desculpa. Bora. Cadê você? Isso. Aqui tem um parênteses que não era para ter. Pronto. Isso. Agora foi. Aí o cara vem, escreve isso aí, já está calculando. Aí já calculou. Aí está aí no teste, né? Pronto, aí. Né? Beleza? Aí está aí o probleminha. A série correlacionada. Se você vier aqui no data e calcular aqui, deixa eu ver se dá para fazer uma transformada de Fourier. Vou fazer aqui. No caso aqui tem que ser uma DFT porque eu não tenho o número de pronto. Eu fiz um DFT pronto. Aí você vem aqui. Calcula aqui. Estou no XM Grace, viu, gente? Né? Todo mundo conhece o XM Grace, né? Pelo menos a maioria do pessoal da área de física, matemática já está acostumado, né? Aí você vai ver, ele tem um primeiro ponto que é um 0 aí, que ele fica reclamando, né? Eu vou deletar o primeiro ponto, que é da rotina, da transformada de Fourier. Vou deletar o primeiro ponto, aí ele para de reclamar, pronto. Então essa é a transformada de Fourier, observe que ela está bem sem ruído, né? Aí vamos fazer a regressão dela, a regressão dela dá quanto? Fazer a regressão de potência, né? A regressão dela dá exatamente 1 sobre x. 1 sobre k. Por quê? Porque lá no programa eu botei alfa igual a 2. Né? E aí a gente impôs lá que a transformada de Fourier tivesse aqui k elevado a alfa, no caso k elevado a menos alfa, k elevado a 2, raiz. Ou seja, 1 sobre k elevado a 1. 1 sobre k elevado a alfa sobre 2. Tá bom? Então dá certo? Obviamente que eu já expliquei, esse tipo de coisa não está normalizado. Você tem que normalizar. Como é que você faz isso? Aí você tem que, antes de escrever, fazer a normalização. Tá bom? A normalização da coisa. Como é que você faz? Você pega o seguinte coisa. Você escreve aqui, sei lá, R4 igual a 0 e R5 igual a 0. Tá bom? Né? Aí aqui, deixa eu ver. Tem ali, pronto. Aí agora aqui, quando termina o loop do K, eu acumulo aqui. R4 vai ser R4 mais XI. E R5 recebe R5 mais quem? Mais XI elevado ao quadrado. Tá bom? Então esse aqui é o X médio, esse aqui é o X2 médio. Tá bom? Aí você divide aqui pelo NR, que é para você poder ter a média, né? E aqui divide pelo NR para você poder calcular a média. Então, quando terminar, R4 é a média de XI, tá bom? E esse cara aqui é a média de XI ao quadrado. A variância, como é que você calcula a variância? A variância é quanto? A variância disso aqui é... Como é que você calcula a variância? A variância é assim, né? Opa, deixa eu tirar o copo. A variância é assim, né? A variância é a média ao quadrado menos a média
ao quadrado. Assim, é a média do quadrado menos a média quadrada, não é assim? Aí R3 é igual a raiz de R3, né? Isso aqui é o desvio quadrático, né? Isso aqui é o desvio... Isso aqui é média de xi ao quadrado menos média de xi ao quadrado. Agora eu preciso tirar a raiz disso. Feito isso, aí eu faço um loop em i. Cadê o loop em i, meu Deus? Faço um loop em i para poder fazer a normalização. Loop em i, eu vou fazer o quê? Eu vou escrever a seguinte quantidade. Eu vou escrever o xi menos a média dele, para poder ter média zero. E vou dividir essa sequência toda pela variância. Tá bom? Aí essa sequência vai estar normalizada. Então vamos dar uma olhadinha agora nos resultados, né? Vamos compilar para a gente ver se está certo. Tá? Deixa eu compilar aqui. Aí, vamos lá. É muito parecido, sendo que se você for olhar aqui no datasets, aí você vai ver que a média é 0 e a variância é 1. Tá vendo? Então, dessa forma, você garante que a média da sequência é sempre conservada, sempre igual a 1. Tá bom, gente? Pronto, gente. É isso aí, tá? Agradeço aí para vocês. Um abraço. Tudo de bom.